Olá, muito bem-vindos aos 5 minutos do que é eterno. E para a gente não perder tempo, porque hoje temos muitas lições para compartilhar, Mateus 20. Te aconselho a ler por completo Mateus 20, primeiro evangelho, como você sabe, e eu te aconselho a fazer uma leitura completa para que você possa refletir junto comigo algumas lições desse texto tão bonito. Leia Mateus 20 e volte para a gente continuar aqui. Considerando que você já leu Mateus 20, eu quero refletir com você Mateus 20 e versículo 26. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Vamos ler o 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Nós temos um capítulo maravilhoso, onde Jesus traz muitas visões e reflexões a respeito de muitos assuntos. Um deles é sobre os trabalhadores de uma vinha, né? Jesus conta uma história sobre os trabalhadores de uma vinha que chegaram em horários diferentes. Só um resumo, porque você já leu, como bem aconselhamos aqui no início. Eles chegaram em horários diferentes, um chegou cedinho, outro chegou meio-dia, outro chegou 17 horas, outro chegou 15 horas, e eles recebem todos o mesmo salário. E alguns deles fazem alguns questionamentos, né? Ele pagou o que lhes pareceu justo, mas eles questionam, achando que quem chegou mais cedo deveria receber um salário maior. E eu não quero me ater no devocional de hoje à reflexão desse texto. Eu sempre gosto da gente refletir o capítulo inteiro, né? Mas eu não quero me ater a detalhes dessa história de Jesus, apenas dar uma pincelada aqui nessa primeira parte que, na verdade, Jesus está ensinando aos discípulos com essa lição que a gente não recebe nada por mérito, né? A gente tem um favor imerecido recebido da parte dele e a nossa real recompensa é termos sido resgatados e aceitos. A gente não tem direito de exigir absolutamente nada. Jesus também, com esse texto, essa primeira parte do capítulo 20 de Mateus, ele dá uma alfinetada ali em quantas vezes nós somos invejosos, né? E se a gente não cuidar do nosso coração, a gente sempre vai estar questionando a atitude, né, do outro, a maneira como Deus tratou o outro, como Jesus tratou o outro e não a nós. Então tem uma alfinetada de Jesus com relação a isso também. E aí a gente vai para os capítulos 29 ao 34, onde Jesus cura 2 cegos e eles o seguem, né? E eu quero refletir com vocês, na verdade, sobre 20 a 28 de Mateus, né? Que é quando Jesus anuncia que vai ser preso, né? E que vai sofrer açoites e zombaria e, por fim, irá morrer e ressuscitar. E aí a mãe dos filhos de Zebedeu, na melhor das intenções, aproxima-se de Jesus e inclina-se para fazer um pedido. Jesus dá atenção para ela, a Bíblia diz que ele se volta para ela e pergunta para ela: o que é que você quer? E ela diz: que os meus filhos se assentem à sua direita e à sua esquerda, depois que você se tornar rei. Ela tem a atenção de Jesus e ela faz esse pedido. Jesus responde a ela à altura, né? Na verdade, você leu Mateus 20, você vê que Jesus diz assim: você está preparado para o que eu vou passar? Você consegue alcançar aquilo que eu vou viver? E ele até fala assim: a gente pode sim. E Jesus responde de volta: sim, você vai até acompanhar, você vai viver aquilo, você vai, né, visualizar aquilo que eu vou viver, mas é muito mais sobre quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Ele diz: só o Pai sabe quem assentará ao meu lado. E ele termina esse capítulo trazendo essa lição, que na verdade nós só seremos maiores se nós servirmos. Nós só seremos destacados se na verdade a gente se perder com o nosso serviço e nosso amor ao nosso irmão. E a gente tem algumas lições, muitas lições, mas as que eu quero refletir com você é: quantas vezes nós temos a atenção de Jesus e a gente desperdiça com coisas para apenas satisfazer o nosso ego. E é mais para o ego do que para satisfazer ou para alcançar uma necessidade para a gente. Já percebeu isso? Às vezes não é porque a gente precisa daquilo, é porque o nosso ego precisa daquilo. É esse o pedido que aquela mulher faz. Eu quero que os meus filhos se assentem à sua direita e à sua esquerda. Isso não era uma necessidade dela. Ela queria, de alguma forma,
que os seus filhos estivessem em um local de destaque. E muitas vezes eu e você somos assim. Desperdiçamos a atenção de Jesus com coisas banais, com coisas para satisfazer apenas o nosso ego. E a Bíblia diz em Tiago que muitas das nossas orações não são atendidas porque a gente não pede bem. Somente uma vida guiada pelo Espírito Santo pode fazer melhores orações, orações mais proveitosas, mais assertivas, porque ainda bem que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, porque se a gente fosse receber tudo aquilo que a gente pede umas coisinhas erradas aqui e ali, né? Ainda bem que o Espírito Santo, ele melhora as nossas orações, né? Mas que a gente se torne amigo do Espírito Santo a ponto de fazer de fato essas orações do fundo do nosso coração, orações que a gente tenha resposta por serem o desejo do coração do nosso Deus. E a gente percebeu, e a gente já comentou sobre isso, né, que Jesus refletiu e explicou que o maior não é o que se destaca, é o que serve. Né? Se a gente colocar isso em prática, a gente vai agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver. O que é que a gente pode colocar em prática depois de ler todo o capítulo e refletir, né, sobre o capítulo 20 de Mateus? Como eu disse, são muitas as lições. Mas a primeira dela é vigiar, né, no nosso coração contra a inveja, ainda refletindo ali sobre os primeiros versículos do capítulo 20, não é? E que a gente possa pedir misericórdia a Deus quanto à inveja do nosso coração. Outro dia eu vi uma grande cantora falando de maneira muito aberta que ela tinha uma inveja de uma outra cantora. Ela disse, a gente é ruim mesmo, a gente é invejoso. Infelizmente a nossa carne, que às vezes a gente quer fazer de que a gente acertou, de que a gente tem o coração puro toda hora. Não, gente, eu falho, você falha, nós falhamos, é uma natureza. Ainda bem que Jesus nos amou, não por a gente ser perfeito, pelo contrário, é sabendo mesmo que a gente é imperfeito. Não adianta eu querer transmitir para vocês aqui que o meu coração, que o seu coração, que o nosso coração não pode sentir raiva. Pode, em algum momento a gente sente raiva, em algum momento a gente sente inveja, e a gente precisa reconhecer isso. O primeiro passo é reconhecer e ter coragem disso. Meu Deus, o meu coração está sentindo inveja. E essa cantora que eu estou citando, ela disse que uma das coisas que ela fez foi orar, óbvio, pedir para o Senhor repreender aquilo, mas a segunda coisa é repreender. Está repreendido esse espírito de inveja no meu coração. E agradecer pela bênção da minha irmã, pela bênção do meu irmão. E ela disse que passou ao invés de olhar para aquela pessoa e deixar que a carne, o coração humano dela fizesse conclusões invejosas, Deus, obrigada pelo dom na vida da minha irmã. Pai, obrigada pela bênção. E ela disse que começou a clamar por isso com a razão, mais que com o coração, até que isso se tornou verdade dentro dela. Ela passou a celebrar de verdade a vitória da sua irmã, a vitória do seu irmão. Então, repreender e ser grato pelas bênçãos, pelos dons, por aquilo que está sobre a vida do nosso irmão. Primeira lição que você pode já colocar em prática a partir de hoje. Repreende essa inveja e seja grato pelas bênçãos na vida do seu irmão. Segunda lição é orar com sabedoria, pedindo para que o Senhor, pedindo para Deus algo que de fato agrade a Ele. Eu sei que a gente quer fazer algo que agrada ao nosso coração, mas que a gente possa dizer, Senhor, se isso não é do teu agrado, tira isso do meu coração, me mostra o caminho que o Senhor quer para mim, o que é que o Senhor quer para mim, porque eu quero fazer aquilo que o Senhor se agrade. Eu não quero isso apenas para satisfazer o meu ego. O seu nome, a sua vontade será glorificada se eu tiver essa bênção, se eu receber isso. O teu nome será glorificado se eu receber essa bênção e a resposta dessa oração. Então, ore assim, peça a Deus sabedoria quanto às suas orações. A outra lição que a gente pode aprender com Mateus 20 é como servir melhor. Como é que eu posso ser uma pessoa que serve ao meu redor, né? Como é que eu posso servir a meu irmão, a minha irmã, a minha família? Tem gente que é muito bom em servir as outras pessoas, mas não serve dentro de casa. Não serve a mãe, não serve o pai, faz uma cara feia quando uma mãe pede uma ajuda num aplicativo do celular. Já percebeu isso? Às vezes a gente é muito bom para os outros, mas é péssimo para os nossos. Como eu posso servir melhor a partir da minha casa, as pessoas que estão ao meu redor? Servir. Quando a gente fizer isso, a gente vai ser realmente importante, né? E por último, uma pincelada sobre esses dois cegos que receberam o milagre de Jesus, e a Bíblia diz, e em seguida eles o seguiram. Que a gente possa crer que Deus faz milagres e segui-lo após recebê-los. Muita gente vem para Jesus por causa de um milagre, porque quer aquilo, e Deus é tão misericordioso, né? Jesus é tão misericordioso que nos dá
que nos abençoa. Mas a gente esquece, a gente abandona, a gente deixa, né? Então é vir para Jesus ou ir para Jesus pelo que ele tem e não por quem ele é. Mas que possamos servir a ele por quem ele é. Quando você receber suas bênçãos, suas respostas, seu milagre, creia no Deus que faz milagre, sim, porque ele cura, ele abre portas. Mas tem gente, por exemplo, sonha entrar numa faculdade, aí quando entra, esquece de Jesus. Sonha conseguir um emprego dos sonhos, aí quando consegue, esquece de Jesus. Não esqueça Jesus após os seus milagres recebidos, as suas bênçãos recebidas. Continue o seguindo, continue o agradando no seu dia a dia, né? E honrando a ele, servindo a ele de todo o seu coração. Porque esse milagre é um dos muitos que ele pode proporcionar para você. Este milagre é muito pequeno diante do maior milagre que ele já fez na minha e na sua vida. Ele nos concedeu vida eterna. Se ele não fizer nenhum outro milagre, ele já fez o mais importante de todos. E que possamos servir a ele por isso, porque ele nos garantiu vida eterna. Ele nos amou a ponto de entregar sua vida para que a gente tivesse vida eterna. Eu espero que as lições de Mateus 20 tenham ficado no seu coração. E, gente, aqui é uma porção da Bíblia. Você pode ler muito mais, você deve ler muito mais a respeito, principalmente dos evangelhos. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas leia a Bíblia além daqui. Mas estou feliz de a gente compartilhar juntos essas lições aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia e mais uma porção da Tua palavra depositada em nosso coração. Te pedimos as Tuas bênçãos para que possamos colocar em prática, fazermos orações melhores, para te pedirmos algo que te agrade. E que aquilo que está no nosso coração que não te agrada venha a ser tirado, venha a ser redirecionado à Tua vontade. Nós queremos te honrar e te agradar em toda a nossa maneira de viver. Retira a inveja e todos os sentimentos ruins do nosso coração, porque nós somos carne, nós somos falhos e nós reconhecemos que nós temos muitos erros e nós temos muito que melhorar. Nos ajuda a reconhecer a cada um deles e dia após dia melhorar através da ajuda do Espírito Santo. Nos ajude a sermos gratos e a continuar te servindo, recebendo ou não milagres, mas principalmente depois de recebê-los, entender que nós temos muitos e muitos motivos para continuar te servindo, te adorando, principalmente porque o Senhor já fez o maior milagre por nós, que foi nos conceder vida eterna. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração pela tua amizade, pela tua palavra, pela tua companhia. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo devocional.